mas que hoje vem, Senhor, falar cada dia mais nos nossos corações, meu Pai. Ó Jesus querido, que o Senhor vem cumprir dela com teu sangue e teu poder, que o Senhor vem tirando todo o mal, todo o espírito de retaliação sobre a vida dela, Pai, por onde ela passar, por onde ela andar, Jesus, que o sangue do Senhor Jesus vem cumprindo ela, Pai. Sim, meu Deus, que essa noite, Pai, tudo que ela falar, Senhor, vem conectar os nossos corações, Senhor, sobre as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus, Pai, vamos te agradecer, Jesus, amém. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor, amém? Abra vossas Bíblias comigo em Apocalipse, capítulo 13. Aleluia. Apocalipse, capítulo 13. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 13. Quem for acompanhar também na apostila, é a partir da página 114. Tá? Na minha está 114, lição 22. Acho que fica mais fácil, né? Lição 22. Amém? Diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Podemos assentar em nome de Jesus? Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui João vai retratar, meu Deus, me ajuda, a visão que ele teve de uma besta. E eu já começo com uma pergunta: da onde surge essa besta? Eita glória, os irmãos não estavam muito não. Da onde surge essa besta? Do mar. Será que foi do mar mesmo? Será que é do mar que essa besta aparece? Será que é do mar mesmo? As profundezas do mar, parece um ser como essa besta. Nós vamos desvendar esse mistério hoje. Bom, quando a palavra do Senhor que diz que viu emergir a besta, a palavra emergir, aqui nesse contexto, vem no sentido trazer à tona. Quando eu vejo trazer algo à tona, significa que o quê? Estava escondido, estava guardado. Às vezes estava debaixo do nosso nariz e a gente não percebeu. E essa besta, vamos continuar a leitura para você ver alguns detalhes dela. Ó, essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Nós vamos começar por isso aqui: 10 chifres e 7 cabeças. O que significa isso nesse monstro tão feio, descrito por João, que se assemelha com a visão de Daniel? Só que os dois se conectam. Só que Daniel retrata a besta do ponto de vista do passado, que a diferença de Daniel para João é muitos anos, e João já trata a besta com o ponto de vista dele, só que com alguns elementos extras que a gente vai descobrir.
são esses reinos? Quem são esses reinos? Nós vamos desvendar. O primeiro reino é o Egito. E o Egito ficou conhecido por quê? Por sua opressão com o povo do Senhor. Lendo a Sagrada Escritura, o primeiro reino que se levantou contra os filhos do Senhor foi o Egito. O Egito foi. O Egito. Sim, Faraó. Pertence a ele. Isso. Foi o primeiro reino. Eu vou falar o nome do local, fica mais fácil, né? Dá pra entender? Fica o nome do rei? Dá certo. O Egito foi ao primeiro lugar, vamos dizer assim, que o povo do Senhor sofreu a sua primeira perseguição, a sua primeira opressão, sua primeira dificuldade. Mas por que será que o Senhor permitiu? Desde que eu me entendo por servo do Senhor, toda vez que o Senhor permite que eu seja oprimida, que eu seja atentada, que eu seja perseguida, simplesmente é porque, de duas uma, ou Ele quer me fortalecer, me ensinar a obedecer, ou porque eu me desviei dos seus caminhos e Ele com essa arma me traz de volta. E no Egito foi as duas opções. Primeiro, o Senhor sempre vai fortalecer os seus servos, e depois Ele vai testar se você vai permanecer. E aí, quando a gente desvia do foco, o Senhor usa circunstâncias, pessoas, nações, reinos ou cidades para nos trazer de volta. E o Egito foi uma dessas. O segundo, na Síria. A Síria foi um império poderoso que conquistou e deportou muitas nações. Então, o segundo reinado é da Síria, que se levantou mais um rei, mais um reinado contra o povo do Senhor. O terceiro, esse eu acredito que todo mundo conhece muito bem a história, retrata muito Babilônia, principalmente no reinado do rei Nabucodonosor, onde entra ali o exílio em diversas áreas, diversas cidades são destruídas, são queimadas e o povo é exilado. Babilônia foi destruidora de Judá e responsável pelo exílio de Israel. Depois vem a Pérsia, o quarto reinado, vem da Pérsia. Foi o reino que sucedeu a Babilônia e permitiu o retorno dos judeus do exílio. Muitos reis da Pérsia, alguns começaram a caminhar para os caminhos do Senhor. Se eu não me engano, neles conta-se a história de Esdras, de Neemias, que começa nesse processo de reconstrução. Depois veio a Grécia, o império que disseminou a cultura helenística e exerceu influência sobre a região. Então já começa ali a misturar o povo de Deus com outros costumes. No sexto vem a Roma, que conquistou a Palestina, a região da Palestina, e estabeleceu domínio sobre o povo judeu. E o sétimo é o reinado do papado, que é o que? Papa, a Roma. E vem o oitavo rei. Esse é o reinado da besta. E sabe o que vai acontecer? Desses reinos, o que permanece até hoje é o que? O papado, não é? Até hoje ele está de pé. Você prestar atenção, os outros reinos ele caíram.
mas tem do papado. E vai surgir o reinado da besta. E o que vai ser o reinado da besta? O reinado da besta, nós vamos voltar um pouquinho para a visão de Daniel. Daniel, quando ele vê as bestas surgindo, ele vê uma guerra, um comendo o outro. E quando ele vê um devorando o outro, o que surgia pegava para si o poder e as características do outro e levantava mais forte. E assim aconteceu com esses reinos até o dia de hoje. Veio o reino do Egito, caiu, levantou outro reino e foi pegando as características. Se você prestar atenção nos reis, um foi pior do que o outro ao longo do tempo. E no reinado da besta, a besta vai juntar todas as características desses reinos e juntar em um só. Ele vai ser o oitavo reino a se levantar. Ele vai juntar tudo. Imagina tudo que os faraós fizeram de ruim. Imagina tudo que os reis da Assíria, da Grécia, da Babilônia fizeram de ruim. Imagina a besta pegando tudo isso, agregando com seus novos poderes no tempo atual. Por exemplo, vou conjecturar. Na época os armamentos eram carro de boi, eram flechas, era isso. Hoje os armamentos são o quê? Mísseis, bombas, armas. Imagina ela pegando esse poderio todo com várias estratégias que tinham no passado. Esse será o reinado desta primeira besta. E aí, vocês lembram da pergunta que eu fiz? Da onde que ela vai surgir? É do mar? É do mar? É do mar? Não. A Bíblia vai me dizer que o mar aqui é simbólico. O mar aqui não é os grandes rios, não é os grandes lagos. Que eu sei, segundo estudos que a gente faz, tem muitos bichos lá, bichos terríveis. Mas esta besta não vem de lá. Vamos falar sobre isso? Em Isaías, abriu comigo. Isaías 17, versículo 12. Glória a Deus. Isaías 17, 2. Glória a Deus. Não, 17, 12, irmãos. Isaías 17, 2. Depois Isaías 57, 20. Vai falar assim: ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas, as impetuosas águas. Isaías 57, 20. Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Presta atenção. Isaías vai dizer: olha, os ímpios são como o mar. O barulho dos ímpios são como o mar impetuoso. E aí? Essa besta vem da onde? Essa besta vem do mar. Mas o mar aqui representado é os ímpios, os que não servem ao Senhor, os pecadores, os habitantes da terra, os que não reconhecem o Senhor. E
grande dragão. Quem é o grande dragão? A serpente. Satanás. Presta atenção, ela não é o diabo, mas ela é o que? Um aliado. É como se fosse um subchefe que viesse ajudar a Satanás a alcançar o seu objetivo. E qual é o objetivo dessa besta? Bom, ela só tem um único objetivo: persuadir e confundir e não deixar ninguém se salvar, se arrepender e seguir os caminhos santos do Senhor. Ela vai atormentar os ímpios, ela vai atormentar os santos, ela vai persuadir, ela vai enganar, ela vai conquistar. Ela veio para isso. O intuito dela é pegar todo mundo que ela puder. Esse é o intuito da besta. E ela vai conseguir? Vai. Muitos são que ouvirão a voz dela. Porque a primeira besta, que é essa besta que surge do mar, ela surge com grande poderio. Então essa primeira besta, ela vai vir com grande poder. E o que atrai o ser humano nos dias de hoje? Poder. A fama, a honra, vislumbra qualquer pessoa. Quer ver? Bom, suponhamos que eu seja hoje uma pessoa desconhecida. Amanhã, e conheço só vocês aqui, amanhã eu seja uma pessoa famosa. Olha o tanto de pessoa que vai olhar para mim e vai se espelhar em mim. Não é assim que acontece? Às vezes a gente compra um produto porque fulano, que é famoso, disse que o produto é bom. É mais ou menos assim que essa besta vai agir. Ela vai vir com tanto poder econômico, social, tudo que você pensar, que aquilo vai atrair todos, de crente a não crente. Mas vai ter uma diferença dos santos do Senhor. Eles vão ter o quê? Ouvidos. Eles vão ouvir a voz do Senhor, que é pregado todos os dias. E quando ele vê o sinal, ele vai falar assim: epa, eu sei que tu é. Eu não posso. Nem que puxe a minha vida, eu não posso seguir. E muitos literalmente vão ter que dar a vida. Vão morrer, sim. Porque a ela foi dado o poder para matar aqueles que não me obedecerem, não se curvar. Entenderam até aí? Os 10 chifres são 10 reis que não receberam reino, mas que receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Eu cometi uma falha aqui, eu vou corrigir. Eu estou lendo essas explicações, eu acho que os irmãos estão um pouco perdidos. Então abram comigo também em Apocalipse 17. Isso, Apocalipse 17 mesmo. Em Apocalipse 17, versículo 8, vai continuar essa explicação que eu estou dando a vocês, tá? Ó, vamos lá. Nos 10 chifres, são 10 reis que ainda não receberão reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Percebe aqui, antes de eu entrar nos detalhes, percebe aqui como que o inimigo está trabalhando? A visão é como se fosse uma praia, né? E ali Satanás está na praia, o dragão está ali
lhe é dado esse poder por Deus, e ele não pode passar nenhuma vírgula. Ele tem que fazer exatamente. E o diabo é obediente, ele vai fazer. E aí, quando essa besta reinar, ela vai levantar 10 reis. Presta atenção, 10 reis. E esses 10 reis vão receber o poder dela para governarem juntos. Que bagunça. Imagine que os 10 reis como 10 países ou 10 capitais mais poderosas. Suponhamos Estados Unidos, Rússia, Japão, suponhamos isso. Não vai ser um bicho chamando outros bichos. Porque, vamos lá, se nós vemos um bicho grandão surgindo do mar, qual é a primeira coisa que vai dizer? Senhor, misericórdia, Senhor Jesus, tem poder, Senhor, me perdoa. Todo mundo, do crente ao ateu, quando visse essa cena, ia cair ajoelhado. Então, entende que é uma visão que tem o parâmetro espiritual e o parâmetro carnal. No parâmetro espiritual, a besta é a besta como é descrita aqui. Tanto é que ela luta com seus gafanhotos nos ares celestiais. Quando ela está na terra, ela vem em forma humana. É gente, meu filho. É gente com poder. É gente com força, com armamento. Você acha que ela vai escolher esse ponhão? Suponhamos que o Brasil esteja lá na 20ª posição. Ele vai escolher o Brasil? Não. Ele quer o top dos top. Os melhores. Para quê? O poderio de combate ser maior ainda e a governação ser maior. Porque qual é o intuito deles? Dominar cada um que estiver na terra. O primeiro intuito, ou a primeira coisa que ele vai fazer, ter controle. Imagina como um hamsterzinho que você compra e deixa na gaiola. É isso que eles vão fazer. Quando você quer ser lá e dar comida, é isso que eles vão fazer. É desse jeito que eles vão trabalhar. Versículo 12, 13 e 14. Continuando sobre os reis, olha lá. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Presta atenção. Eles vão governar por quanto tempo? 1 hora. E nessa 1 hora, sabe o que me veio à mente? Eu sou meia doida. Imagina aquela reunião de líderes bem poderosos. Aí eu falo assim, eu quero assim, 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 o outro eu concordo, o outro eu concordo, o outro eu concordo, o outro eu concordo. Aí bate o martelo, todo mundo concorda e de repente lança um decreto para todo mundo. É mais ou menos assim. Eu imagino que vai ser mais ou menos assim. E aí depois que todo mundo concordar, é como se todo o país, todo mundo ficasse na mão de uma só liderança. Aí é o quê? Unificação de tudo. Aí nessa hora, meu filho, não tem brasileiro, não tem japonês, é tudo um só. Não tem vários líderes, é um só, mandando em todo mundo. Imagina aí. Continua. Eles estão no como? Eles estão no mesmo intuito. Eles combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis. Olha sobre as águas de novo, sobre o mar. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são os povos
que viste na cabeça são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e que a queimarão no fogo. Isso quer dizer o quê? Que essas 10 pessoas que estão representadas nesses chifres são pessoas que participarão. Como é que eu posso dar uma palavra para isso? Ai, meu Deus. Que terão parte das concupiscências, farão coisas horrendas, aceitarão, se prostituirão com essa prostituta, aceitarão as ordens. E eles vão fazer o quê? Comer sacrifício. Bora lá. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha a mesma ideia e que dê a besta o seu reino, até que cumpra-se as palavras de Deus. Espera lá. Olha o tanto, meu Deus, é lindo. Às vezes a gente pensa assim: que Deus é esse malvado? Não. Deus permitirá que aquela maldade que tem no coração do ser humano, ele vai poder praticar. Ele vai fazer. Deus permitirá. Por quê? Porque eu quero. Simplesmente isso. Porque os que participarão desse banquete, eles querem. E Deus é Deus injusto? Não. Deus não vai puxar ninguém para orelha e dizer: anda aqui, mas se tu não quiser, tu vai sofrer as consequências. Deus vai te alertar, Deus vai te instruir, Deus vai te puxar. Tem gente que Deus puxa nem que seja uma corda, mas puxa. Mas tem gente que Deus não vai perder o tempo. Vai dizer: quer fazer maldade? Pode fazer. Quer matar? Faça. Quer roubar? Rouba. Quer se prostituir? Prostitua. Não já foi pregado sobre isso? Que Deus insiste naquele que deu o quê? Uma sementinha, pelo menos uma sementinha, pelo menos alguma coisa que mostra a Deus que ele quer mudar. Agora tem gente que não quer, gente. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer ser transformada. Aí Deus vai fazer que nem Sodoma e Gomorra, deixar viver os seus próprios deleites. Mas vão pagar por tudo isso. Porque vai ficar só o tempo que lhes é determinado. E qual o tempo que lhes é determinado? 3 anos e meio. Porque os primeiros 3 anos e meio são de paz, alegria, bonança. Todo mundo vai pensar que está tudo bem. Eles vão fazer sacrifício, está tudo bem. Vão comer à vontade, está tudo bem. Aí Deus vai começar a puxar a cordinha de volta. Os nomes de blasfêmias que está escrito na testa da besta significa que o quê? Qual a intenção da besta? A besta ela é inimiga do Senhor. E o poderio dela, ela achar que está por cima, ela vai se sentir exaltada. Vai ter arrogância. Vai mostrar irreverência. Imagina. E sabe o que é isso? Significa? Significa que são reis, homens, pessoas normais, que querem ser tratadas como deuses. E se denominam deuses. Já viu isso? Aqui na apostila vai citar muitos exemplos, a gente vai ler eles agora, de pessoas que se acham Deus e querem ser tratados como Deus, adorados como Deus. Em diversos lugares a gente vê diversas estátuas, né? E gente que adora essas estátuas. Tem estátuas que é de bicho, tem estátuas que é de uma pessoa importante, ou uma pessoa que foi boa. O que o povo faz? Constrói estátua e venera. Já tem pessoa não, que ela se acha tão por cima dos outros que parece que nem pisa no chão. Já viu? Tem gente assim, é mais ou menos isso. Se vocês estiverem com a apostila, eu quero que vocês acompanhem alguns exemplos de pessoas
um dos impérios que, se brincar, até hoje ainda está muito firme, que é o de Roma, né? Pertence ao papado. Meu Deus. Ó, deixa eu só voltar aqui. Eu já falei que o poder atrai as pessoas, né? Então vamos continuar aqui. Não, antes de eu pular para lá, aquele lá, eu vou voltar aqui em algo importante que eu esqueci. Bom, na página 115, vai fazer uma demonstração muito importante que eu quero que os irmãos acompanhem. Nós falamos sobre os nomes, a besta. Agora nós vamos detalhar a aparência dessa besta, porque não é em vão essa aparência. Ó, na página 115, no versículo 2 vai dizer: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Essa é a besta que João viu. Só que Daniel viu ela. E na visão de Daniel, eram 3 reinos. Por quê? Porque o quarto reino ainda não tinha surgido. Mas na visão de João, tem 4 cabeças. Certo? Na visão de Daniel, o primeiro, que era leão, representa o quê? A Babilônia. O segundo, que era urso, representa a Pérsia. O terceiro era o leopardo, que representa a Grécia. Na visão de João, já vem o quarto animal, que é um animal terrível, que representa o quê? Roma. Se vocês voltar em Daniel 7, vai detalhar eles, vai detalhar a briga deles e vai detalhar que quando um derrotou o outro, assumiu com as características do outro mais a sua. Depois vocês leem. E quando Daniel viu, foi o quê? Uns 600 anos atrás de João. Então, o quarto reino ainda não tinha aparecido. Por isso, só foi descrito na visão de Daniel os 3. E essa mesma visão vem João e complementa. Certo? O Daniel 7, do 1 ao 15, eu estou falando, vocês lerem depois, reforçam que os que vão ser aliados da besta e a própria besta são o quê? Seres humanos com grande poder. Não é um ser qualquer, é ser humano com grande poder. Deixa isso lá. Por quê? Sabe o que eu estou lembrando aqui? O diabo é tão imitador de Cristo, que Cristo desceu à terra em forma humana. Ele quer aparecer na terra também em forma humana. Porque ele sabe que se ele aparecer com chifre, com a aparência dele normal, todo mundo vai dizer: o diabo é ele, corre dele. Mas se ele aparecer com sapatinho de algodão, as pessoas vão perceber, vão abraçar, vai dormir com ele, vai comer com ele, vai passear com ele, vai viver com ele, né? Que vai dizer assim: nossa, que inofensivo. É um brinquedinho, mas não é. Não deixe se enganar, porque não é. Bom, Daniel também vai dizer aqui, em Daniel 7, do 23 ao 27, diz que o quarto rei, e especificadamente o seu 10º rei, seria um rei blasfemador, que perseguiria os santos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo, antes da vitória total dos santos, dos altíssimos. Lembrou dos 10 reis que vão se levantar com a cabeça? Pois é, tá aqui, não tá? Ele tem dia para se levantar, hora para se levantar, mas ele também tem hora para cair. Oh, glória! Essa é a parte boa de servir nosso Deus. A gente sabe que o inimigo se levanta do jeito que
golpe de morte. Eu vi retratado até em novelas, tipo, como se um homem recebesse um tiro, morresse e depois ressuscitasse. Não é isso. O estudo vai dizer que essa vez, quando ela recebe esse golpe, é o do quê? Um dos seus 10 líderes que estão com ela, que vai cair, ou vai adoecer, ou vai morrer, alguma coisa do tipo. E o que eles vão fazer? O diabo tem poder para dar vida? O diabo tem poder para dar vida? Não. Então o que ele vai fazer? Vislumbrar, iludir o ser humano. Caiu dos reis. Qual é a estratégia que ele vai fazer? Vai ressuscitar? Não, porque a Bíblia diz que é uma ferida de morte. Vai morrer. Ele vai fazer o quê? Botar outro no lugar e se disfarçar do que era. Presta atenção. Suponhamos que eu sou um rei. Presta atenção. E aí eu recebi uma ferida de morte. Eu morri. Meu corpo vai estar lá exposto. Eu literalmente morri por 3 dias. Mas eu estou morta para sempre. O diabo não tem poder para dar vida. O que o diabo vai fazer? Vai pegar toda eu de volta e vislumbrar em outro corpo com as mesmas características. E aí vão, tipo assim, te trocar meu corpo, botar o outro lá, e aí eu vou reviver. Só que quando eu reviver, todo mundo vai fazer o quê? Se maravilhar. Por quê? Quem já viu um morto ressuscitar? Eu mesmo nunca vi, não. Já ouvi na Bíblia, já vi muitos milagres do Senhor, mas eu olhar e ver um morto ali, ressuscitar não vi, não. E eu sei que o único que tem poder para isso é Deus. E o diabo, como imitador de Deus, vai tentar fazer com que ele tenha o poder da vida, mas ele não tem. E aí, todo mundo vai achar um máximo. Aí que vão adorar ele mesmo. Aí que o povo vai se render mesmo. E todas as demonstrações de poder que o diabo fizer, porque, deixa eu achar minha referência, se eu não me engano, 2 Tessalonicenses, deixa eu achar minha referência aqui. 2 Tessalonicenses, tem muita anotação, meu Deus. Ô glória, deixa eu achar rapidinho. 2 Tessalonicenses 2:9. Deus dá poder para ele fazer prodígios e sinais. Para quê? Para enganar. Então ele vai usar. Pode ter certeza que ele vai usar. E aí quando ele usar isso, mais pessoas vão fazer o quê? Se atraídas. Porque como eu disse no começo, as pessoas são atraídas pelo quê? Poder. E como mágicos, a gente fica impressionado com os mágicos, mais ou menos isso. Imagina ele fazendo coisas ilusórias, trabalho de ilusionista, mais ou menos isso. Falsos milagres ou verdadeiros milagres, sinais como fogo, chuva cair do céu, como asas de anjos, não sei. Sei que ele vai fazer muita coisa. As pessoas vão pensar assim: nossa, é Deus mesmo, é o Deus encarnado. E aí Jesus diz: mesmo que os anjos do céu desçam e se façam por Deus, não acredite. E o diabo vai usar o quê? Exatamente isso para nós acreditar que ele é Deus. Bora lá. O dragão, a besta recebe o poder do dragão. Todos é adorados. E aí o povo vai começar a dizer assim: quem é semelhante a besta? Quem poderá vencer? E o engraçado é que o salmista Davi vai dizer a mesma
Salmos 71, 19. O salmista Davi diz assim: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Aí a besta e os bestas que tiraram na besta vai dizer para a besta: quem pode ir? Quem poderá te vencer? Olha o tanto que o diabo comia, certo? Vamos lá. Olha, irmãos, eu estou rindo, mas é porque dá uma aula, porque eu não sou assim abençoada. Ó, e o tempo dessa besta, o tempo todo que ela tiver, ela vai fazer o quê? Falar arrogâncias, profanar o nome do Senhor. E ela vai reinar por 42 meses, 3 anos e meio. E ela vai ter ousadia sem limites para difamar o nome do Senhor. E vai falar mesmo contra a igreja, contra os santos do Senhor, contra o Senhor. E ele vai lhe dar também poder para pelejar contra os santos e os vencer. Ela vai matar muitos, muitos. E adorá-la são todos os que habitam sobre a terra. Mas tem um detalhe: no meio deste povo vai ter um povo cujo nome está escrito no livro da vida, e esse povo não vai ser deslumbreado. Eu não quero estar aqui não, mas se eu tiver, Senhor, que meu nome esteja nesse livro. Senhor, que meu nome esteja nesse livro. Não deixe eu morrer na mão da besta e perder o céu, porque pode até morrer na mão dela, mas ela tem poder só para matar o corpo. Mas a minha alma não vai estar morta. Meu espírito volta para o Pai. Ó, e vai pelejar também com o cordeiro. E vai ser destruído. Eu ia falar sobre alguns líderes, eu vou passar rapidinho, porque eu ainda tenho uma outra besta para finalizar no horário, certo? Na página 118 da apostila, a minha está 118, eu não sei como que vai estar na de vocês. Mesma coisa? É. Na página 118 vai estar assim: a adoração dos imperadores romanos. Aqui vai citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 reis que se titularizaram divindades. Depois vocês leem a história deles completa. Ó, um exemplo: Júlio César. Júlio tem em Roma um templo ao divino Júlio. Olha lá. E nas suas estátuas estava escrito o quê? Ao Deus invencível. Presta atenção. Meu Pai. Olha lá. Tibério tinha um templo em Esmirna. Bora lá. Cláudio foi chamado de Senhor e Salvador do mundo. Nero foi chamado de o bom Deus e o Senhor do mundo inteiro. Vespasiano foi chamado como Salvador do mundo. E por aí vai. Depois vocês leem com o tempo. Imagina aí, se naqueles anos atrás já tinha pessoas que se titularizavam Deus. E tem templos, adoram eles. Imagina com essa tecnologia de hoje, com a evolução dos tempos. Quanto mais não temos por aí, né? Aqui vai dizer: se alguém tem ouvidos, ouça. Essa frase é muito importante, porque ela nos alerta a prestar atenção no que Deus
2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então essa besta é bem mais bonita, né? Mas não se deixe enganar pela essa falsa beleza dela, tá? Falsa camarinha, parece com ovelha, só com chifrinhos, só vozinha de dragão. Imagina, você vê aquela coisinha bonitinha? Não é isso não. Ela vem pior. Por quê? Porque agora ela vem com o poder de obrigar todos a adorar a primeira besta. A primeira besta vem com poder. A segunda vem com poder. Mas ela vai entrar te ferindo, te persuadir a adorar a primeira besta. E aquele que não adorar é morte. Vai dizer que, e essa segunda besta, ela sobe da terra. E a terra aqui é figurativa novamente. Refere-se ao mundo dos homens. Tem estudo que diz que essa besta vai surgir da Palestina, que é o solo onde o povo de Israel vive. Mas tem estudo que diz que a terra dos homens é toda a terra. Ela pode surgir de qualquer lugar. Não tem um lugar específico. Sim, a teoria fala da Palestina, porque sempre é Israel a maior guerra, a maior briga, sempre. Mas tem essas duas. Eu não vou brigar por nenhuma e por nenhuma. Porque eu não tenho nem meio para isso. Mas existem essas duas teorias. Que ou ela vem da Palestina, ou ela vem de qualquer outro lugar. Eu não duvido que ela venha de lá. E também não duvido que ela venha de qualquer outro lugar. Porque o diabo está aí para te confundir mesmo. Talvez a gente está esperando que ele venha de tal lugar e ele vem do outro. E aí? Talvez a gente pense que está lá na China. E talvez ele está voltando no Brasil. E ele não está sabendo. Então assim, eu não vou brigar com isso. Mas o intuito dela é esse. O intuito maior dessa segunda besta é fazer com que todos reverenciem a primeira. Porque a primeira, como foi dita, ela vai ser o líder que vai dominar todos em poder e grandiosidade. Mas essa segunda besta vai ser aquela que fica empurrando para que as coisas sejam conforme a primeira besta quer, certo? Aí aqui nos estudos, se vocês for ler, ainda na mesma lição, vai dizer sobre a terra, sobre a Palestina. Depois, se vocês quiserem estudar, pode estudar à vontade, tá? Eu vou passar por cima deles porque o nosso tempo não nos espera. Sobre a sua aparência, ela quer realmente passar essa aparência de tranquila, de que não tem nada a ver, de que é fraca, mas na verdade ela é pior. Ela exerce toda a sua autoridade da primeira besta na sua presença. Ela vai ter todo o mesmo poder, toda a mesma autoridade. Mas imagina como um rei todo-poderoso no trono e um chefe botando que todos façam o que ele quer. Vai ser mais ou menos isso, com mão forte. Você pode esperar, por favor? Não, espera. Calma, sem pressa. Ó, a função dela é induzir os homens a
domina em poder, segunda besta, ou falso profeta, domina em persuadir a idolatria, a falsa adoração. Certo? Até aí, a ferida mortal fora curada, dei o quê? O dedo da segunda besta, do falso profeta. Por quê? Porque eles têm esse poder de o quê? Persuadir, vislumbrar. E para continuar, para provar que a força ferida, não, a força perseguida foi ferida mortalmente, mas voltou. Significa também o quê? Vai deixar uma marca. Eles querem mostrar uma marca da ferida. Eles vão mostrar isso. Suponhamos, se a cabeça for cortada, a pessoa morrer com a cabeça cortada, eles vão deixar a mesma marca como se a cabeça fosse cortada ali. Meu Deus, isso é coisa feia, misericórdia. E ela também tem poder de sinais. Vão fazer o quê? Até fogo do céu cair. Vamos lá. Vai seduzir os habitantes da terra por causa dos sinais. E vai induzi-los a construir imagens da besta para adoração. E aí todo mundo vai pensar que a onda da perseguição acabou. Todo mundo vai pensar que acabou o problema. Mas aí o problema vai só começar. Eita! E aí o povo vão adorar, o povo vai fazer festa. E aí a besta vai matar as suas testemunhas. Todo mundo vai achar que tá tudo bem. Mas não vai dar nada. A situação vai piorar. E eles vão estar adorando, vão estar buscando. E ó, eles vão seduzir todos os povos. Na página 124 vai dizer que eles vão persuadir a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Significa que ninguém está estável. Aí vem uma coisa. A marca, gente, o sinal na testa e na mão direita. Meu Deus, Só que aí vem as especulações, né? Muitos pensam que é o chip, muitos pensam que é o número gravado, muitos têm várias teorias. Mas vamos falar de algo. Esse sinal, eu vou resumir. Este sinal é simbólico. Porque todos aqueles que servem a Cristo recebem o sinal simbólico. Mas todos aqueles que servirem a besta receberão também o sinal. Não é um número, não é um chip, não é uma marca visível a olho nu. É uma marca espiritual. Por exemplo, nós somos filhos da luz. Se andarmos no meio das trevas, os das trevas saberão que nós somos luz. Por quê? Porque temos luz. Da mesma forma, aqueles que se dobrarem e aceitarem a bênção receberão essa marca, que ficará visível no mundo espiritual, e todos vão saber quem é do reino do céu e quem é do reino das trevas. Todos quem? Principalmente as bestas, o falso profeta, o dragão, a serpente, eles vão estar de olho. Aquele que tiver a marca, aquele que for desse, tudo certo. Quem tiver a marca de Cristo, se prepara que vem bom. E aí, é marca simbólica. Só que o que eles vão fazer para estreitar mais as coisas? Eles só vão deixar comprar e vender quem for deles. E aí vem mais um problema. Por quê? Porque aqueles que são do Senhor recebem o quê? As bênçãos
comprar. A gente não vai beber, porque não vai ter água disponível. Não vai ter água. Mas ele vai falar assim: nega Jesus, eu te dou um copo com água. E aí? Tá doente? Tá doente? Quer um remédio? Dou. O melhor hospital. Ele come desse aqui, ó. Te pega agora mesmo. Só um joelho aqui na mesa. Se próximo aqui na estrada. Desse jeito vai funcionar. E como que isso vai ficar mais fácil? Lembra que eu falei que eles vão unificar? Eles vão ter um controle total de todos. Por exemplo, passou a Carol, que ela é brasileira. Passei aqui, Carol, tantos quilos, tanta idade, tanto, crente. Eles vão olhar para mim, crente, é tu, né? Olhou para mim pessoalmente, viu o brilho e falou assim: é o que eu quero. É desse jeito que eles vão agir. E vão controlar, vão matar, vão morrer. E tem estudos que falam sobre o número, né? Tem, como é que eu posso dizer? Tem uma forma que eles trabalham, que troca a letra por números, e vários nomes dá 666. Mas isso é comprovado de que aquele nome daquela pessoa é quem vai ser a besta. Tem vários nomes, que aqui na apostila vai citar também. Muitos em várias traduções, muitos nomes. Por exemplo, se eles pegar o nome Carol no português, traduzir para um nome romano, grego, hebraico, e calcular os números, talvez dê. Suponhamos. Mas não significa que eu sou anticristo, né? É uma teoria deles tentar descobrir o nome pelo número. Mas isso é a teoria deles. Então, eles vão dizer: quem tem sabedoria calcula que vai chegar a essa pessoa. Mas o ser humano, é só Deus para ter misericórdia. Às vezes usa a sabedoria para coisa errada, né? Mas o que eu quero deixar claro é que só Deus sabe quem é. Pode ser que surgiu, pode ser que enganou, pode ser que a gente tenha 5 anos ou 5 meses, não sei. Mas sei que esses tempos, eles vão se cumprir. Esses tempos estão perto. Cabe a nós decidir se a gente vai ouvir o que Deus está falando, se a gente vai ouvir o que é alertado, se a gente vai ouvir o que está escrito na Bíblia, se a gente vai ser confundido por qualquer pessoa. Porque hoje, no nosso dia a dia, pode ser que a bênção não surgiu, mas tem muitos falsos profetas, muitos falsos crentes, que estão realmente vislumbrando e roubando a essência dos poucos que ainda tentam ficar de pé. E o que a gente deve fazer? Uma coisa é essencial: ler a Bíblia, pedir discernimento, pedir entendimento, não deixar escapar os detalhes. O inimigo está entrando nos detalhes, o inimigo está roubando nos detalhes. É coisa simples, que nem com essa última besta. A gente pensa assim: não tem nada a ver, não é isso, e é ali sim. E se prestarem atenção, desde que Cristo veio ao mundo, nós estamos sendo preparados para o fim do mundo, para as guerras, para as dificuldades, para opressões que vamos viver. Mas entenda, assim como Cristo falou, é só o princípio das dores. Pior virá. Se Daniel e João tiveram essas visões, e segundo Daniel, a mente dele ficou atemorizada, porque para você ter a noção, essa visão de Daniel estava deitado, e a mente dele, gente, o relato dele é que a mente dele ficou atemorizada por dias. Ele viu um pedaço do que ia acontecer. Imagina João, imagina os outros profetas, imagina Ezequiel, que ele viu também anjos. Imagina como é que eles vão ficar só de ver um pedaço do que ia acontecer. Imagina viver isso na terra. Imagina você querer
vamos prestar atenção nos sinais e obedecer aquilo que o Senhor quer que a gente obedeça. Amém? Eu quero aqui agradecer a oportunidade, dizer que se ficou alguma coisa em dúvida, os irmãos me perdoam, se quiserem pegar referências comigo, tem anotado. E porque para mim realmente Apocalipse é muito difícil, e para ler e entender essas visões, essas revelações, elas têm um grau de profundidade muito grande. Às vezes você fica um pouco baqueado até para trazer a mensagem, porque ela é mais espiritual. Mas espero que todos estejam entendidos. Qualquer dúvida, estamos aqui para tentar ajudar. E se não conseguirmos, vamos orar e pedir ajuda de quem consegue.